Tribunal Superior Eleitoral assina acordo com plataformas para combater as fake news. Prefeitos se unem para cobrar da Vale ações efetivas de reparação da bacia do Rio Paraopeba. Homem que mora na Espanha perde R$80 mil em golpe de venda de gado em Sete Lagoas. Buracos nas vias aumentam progressivamente em Sete Lagoas no período chuvoso. Prefeitura de Paraopeba abre processo seletivo para atendente de saúde e auxiliar de consultório dentário. Hoje é quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022. O Jornal Gerais está começando. Jornal Gerais. Oferecimento. Sicoob União Central. Faça parte. A Justiça Eleitoral assinou na última terça-feira acordos com plataformas digitais para combater a desinformação nas eleições de 2022. As empresas Google, Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, Twitter e Quai assinaram um documento se comprometendo a combater a disseminação de notícias falsas, como destacou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Entre as medidas adotadas pelas plataformas estão divulgar os canais oficiais do TSE sobre as eleições, emitir alertas em caso de notícias que não foram checadas e reduzir o alcance ou retirar da rede postagens ou informações que violem as políticas da rede social. Empresas como YouTube, TikTok e WhatsApp trabalham ainda com agências de checagem para verificar informações consideradas suspeitas. Instagram e Facebook também usam esse modelo. Já o WhatsApp afirmou que a eleição brasileira é a mais importante de 2022 para a plataforma e que a empresa tem trabalhado para banir perfis que promovem disparos em massa. Ainda existem empresas oferecendo serviços ilegais de disparo em massa para partidos e candidatos. O TSE informou ainda que está em contato com o LinkedIn para incluí-lo nos acordos. Em relação ao Telegram, o TSE enviou um ofício em dezembro para o representante da plataforma, mas não conseguiu contato. Em nota, o tribunal afirmou que estuda internamente medidas que podem ser tomadas em relação a esse aplicativo. Prefeitos se unem para cobrar da Vale ações efetivas de reparação, de recuperação da bacia do Rio Paraopeba. Segundo os gestores, que se reuniram na tarde da última terça-feira, dia 15, na Prefeitura de Betim, após o rompimento da barragem de Brumadinho em 2019, milhares de metros cúbicos de rejeito de minério ficaram depositados no leito do rio, causando alagamentos e inundações no período chuvoso, como os ocorridos em janeiro, que destruíram casas e vias públicas, situação que também afetou o município de Paraopeba. Os prefeitos exigem que a verba de indenização da Vale seja depositada diretamente aos municípios para que eles possam destinar os recursos na execução de projetos propostos por cada um. Uma moção deve ser endereçada ao governador do estado, Romeu Zema, para que seja revista a participação dos municípios no acordo global de indenização da Vale. Ao menos 2,5 bilhões de reais, segundo os prefeitos, deveriam ir para os municípios de forma direta. Em janeiro, o governo estadual, por meio do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, e da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM, determinou que a mineradora apoiasse os municípios atingidos pelas chuvas com ações de limpeza de vias públicas e de propriedades particulares, mas nenhuma ação efetiva por parte da Vale foi realizada. Um homem de 38 anos que mora na Espanha caiu em um golpe de compra de 40 bezerros da raça Nelore em Sete Lagoas. Após a vítima entrar em contato ao ver um anúncio no Facebook, o golpista informou que o gado deveria ser buscado em uma fazenda na Estiva. Foram transferidos via Pix R$80 mil para uma conta antecipadamente. O primo da vítima, de 43 anos, prestou queixa à polícia, acompanhado do verdadeiro proprietário dos animais, um homem de 29 anos, e de um funcionário da fazenda. Eles relataram que o golpe foi aplicado por um homem que se apresentou como o Senhor João, suposto proprietário do gado. Ele havia informado que os animais deveriam ser buscados nessa fazenda. Ao chegar ao local, o primo da vítima descobriu a verdade e constatou que havia caído em um golpe. O fato foi registrado em ocorrência e será investigado pela polícia. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais realizou na manhã da última terça-feira, no prédio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Sete Lagoas,
o primeiro workshop Evento Legal é Evento Seguro. O objetivo foi levar orientações aos servidores das prefeituras da região, que fazem parte da área de articulação da 5ª Companhia Independente. A unidade militar é que delibera sobre alvarás para funcionamento juntamente com as prefeituras. Foram destacados os tipos de eventos, suas qualificações e trâmites a serem seguidos. Os militares também explicaram os principais erros cometidos pelos organizadores de eventos, irregularidades encontradas no momento da vistoria e pontos a serem considerados para a redução de reprovações e correções no momento da vistoria de fiscalização ou liberação do evento. Participaram do workshop representantes de 14 municípios da região. Todo ano a mesma história. Chuva é sinal de muito buraco nas ruas de Sete Lagoas. Em tempo de estiagem, os moradores já sofrem com essa demanda. A chuva multiplica progressivamente o problema. E como a prefeitura geralmente não se prepara cuidando das vias no período seco, o período chuvoso traz outro problema, dessa vez técnico. Sempre que chove, as equipes da Operação Tapa Buracos, que trabalham diariamente na manutenção das ruas da cidade, são obrigadas a paralisar temporariamente suas atividades, já que tecnicamente fica impossível realizar o trabalho de recuperação, uma vez que o solo fica encharcado e o buraco precisa estar seco para receber a massa asfáltica. Nesse período, a prefeitura diz que são priorizadas somente as vias com maior fluxo de veículos ou casos em que o acesso é impedido. As chuvas acabam criando novos buracos e, consequentemente, aumentam também o número de reclamações. O jeito é ter mais paciência do que o Sete Lagoano já tem há décadas enfrentando problemas de ruas esburacadas. Enquanto durarem as chuvas, o processo de manutenção de pavimentação urbana fica comprometido e é naturalmente reduzido. A previsão do tempo para os próximos dias é de mais chuvas na região. A Prefeitura informa que os pedidos feitos nos canais oficiais são registrados e encaminhados para a equipe da Operação Tapa Buracos e devem ser executados de acordo com um cronograma, assim que o tempo permitir. A cidade de Sete Lagoas confirmou mais 3 óbitos por Covid-19. No Hospital Nossa Senhora das Graças, uma mulher de 82 anos, e no Hospital Municipal, 2 homens, um de 73 e outro de 37 anos. A cidade soma 651 mortes por complicações da doença. São 33.213 casos no total. A taxa de ocupação de leitos, SUS e particular, caiu, está em 78,9%. Considerando-se apenas os leitos do SUS, a ocupação se mantém em 75%. Falando da vacinação, nesta sexta-feira, dia 18, é a vez das crianças de 5 anos receberem a primeira dose da Pfizer. A Coronavac não é indicada para essa idade. A imunização ocorre em todas as 19 salas de vacinação, entre 9 da manhã e 4 da tarde. Anote aí os documentos: identidade ou certidão de nascimento, comprovante de endereço em nome do responsável legal, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF. É obrigatória a presença de um responsável legal no momento da imunização. Um mês após a vacinação do garoto Miguel Bittencourt, de 10 anos, morador de Vespasiano, a primeira criança de Minas Gerais a receber o imunizante contra a Covid, o estado alcançou na terça-feira a marca de 30% do público infantil que recebeu a primeira dose da vacina contra a doença. De acordo com dados do vacinômetro, até o momento, cerca de 1.200.000 doses já foram distribuídas para os municípios mineiros e mais de 558.000 foram aplicadas em crianças de 5 a 11 anos de idade. Média de 18,6 mil doses aplicadas por dia. O número pode ser ainda maior, já que muitas prefeituras ainda não enviaram ou estão enviando gradualmente os dados de vacinação para a Secretaria de Estado de Saúde. Aproximadamente 1,8 milhão de meninos e meninas de 5 a 11 anos estão aptos a receberem a dose da vacina contra a Covid-19 em Minas. A vacina Coronavac, fabricada no Brasil pelo Instituto Butantan, pode ser aplicada em crianças a partir dos 6 anos de idade, com a mesma formulação e dosagem utilizada para os adultos. Já a Pfizer pediátrica tem formulação e dosagem específicas e pode ser ministrada em crianças a partir dos 5 anos. Neste caso, as doses são importadas dos Estados Unidos. A Prefeitura de Paraupeba abriu processo seletivo simplificado por prazo determinado para as funções públicas de atendente de saúde e auxiliar de consultório dentário. As inscrições podem ser feitas entre 18 e 22 de fevereiro, no horário de 8 da manhã às 4 da tarde, em dias úteis, na rua José Dali, número 137, no centro da cidade.
No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar o currículo preenchido e assinado, acompanhado de outros documentos exigidos no edital. A seleção será feita em 2 fases. A primeira será a análise do currículo e da documentação. A segunda, uma entrevista estruturada. Os 2 cargos possuem carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 1.212. As informações completas estão disponíveis no edital, publicado no Diário Oficial do município e disponível no site paraupeba.mg.gov.br. Vamos para o intervalo. Na volta você confere os destaques do esporte. Até já. Esportes Gerais, oferecimento. Elétrica Norte, materiais elétricos. Hidrauminas, mangueiras e conexões. Um abraço a todos. Olha, na abertura da 7ª rodada do Campeonato Mineiro, o Galo, com um time mesclado, encontrou dificuldades, mas venceu o Atlético por 1-0 no Mineirão. O gol do triunfo saiu somente aos 49 minutos do segundo tempo, em pênalti cobrado por Hulk, um pênalti bastante polêmico. O resultado deixa o Galo na liderança provisória do Campeonato Mineiro com 16 pontos. Um a mais aí que o Cruzeiro. Por ser o último teste antes da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, o alvinegro não teve força máxima. A escalação foi bastante alternativa, mas foi necessário a presença de alguns titulares durante o segundo tempo. Mesmo atuando com o time praticamente reserva, a atuação do Atlético não foi das melhores, tanto que foi necessário aí a entrada de alguns titulares como Hulk e Nacho Fernandes, para que o Galo conseguisse aí conquistar os 3 pontos. A equipe criou poucas chances na primeira etapa e só teve maior volume no ataque após as alterações. O lance que originou a penalidade gerou muita revolta aí nos jogadores da equipe do interior. O juiz Paulo César Zanovelli entendeu que Sidmar cometeu falta na disputa com Ademir. Na opinião do ex-árbitro Sandro Meira Ritti, que estava comentando o jogo, a marcação da penalidade foi um erro. O duelo de ontem marcou o reencontro de um ex-centroavante aí do Atlético com velhos companheiros. O veterano Ricardo Oliveira fez o primeiro jogo como titular pelo Atlético, justamente contra o Galo, seu ex-clube. Mas o dono da camisa 9 teve atuação discreta no Mineirão. Ricardo Oliveira fez muitos amigos durante aí o tempo em que defendeu o Atlético, tanto que vários jogadores foram abraçar o centroavante. O Hulk deixou o gramado abraçado aí com Ricardo Oliveira. Eles jogaram juntos na seleção brasileira. O próximo jogo do Galo será contra o Flamengo, domingo, pela Supercopa. Na entrevista após o jogo de ontem, o clássico foi um dos principais assuntos da coletiva do turco Mohamed no Mineirão. Una boa partida. Tiene poco entrenamiento con el equipo, pero seguramente nos va a dar mucho más. Hoy hizo un buen partido, recuperó muchos balones y su característica es diferente a Alan y Jair y seguramente nos va a dar una alternativa más de juego, pero sí hizo un buen partido. El equipo no tengo dudas. Ya desde hace unos días tengo en mi cabeza el equipo que va a jugar, así que solamente nos quedan 4 días para entrenar muy bien y llegar con mucha energía positiva a ese juego definitorio. Hay días que el equipo tiene mejor finalización, otros días no, pasa solo por ahí. Hoy el equipo tuvo 13, 14 finalizaciones contra el rival que tuvo muy poco, pero bueno, tenemos que mejorar en esa situación de poder hacer el gol en el primer tiempo para poder tener espacios y poder tener transiciones y que el equipo pueda tener más posibilidades de jugar en campo abierto. El no hacer el gol en el primer tiempo hace que los espacios estén mucho más cerrados, entonces es un poco complicado. Por eso tenemos que hacer el gol
cuando se nos presentan las oportunidades, porque este equipo cuando hace un gol, después con los espacios es muy peligroso. Como vai enfrentar o Flamengo no domingo pela Supercopa aí do Brasil, o próximo jogo do Atlético no estadual será apenas no dia 26. O Galo vai enfrentar o Pouso Alegre no estádio Manduzão, em Pouso Alegre, esse jogo no sábado de Carnaval. Na sequência da rodada, mais 4 partidas serão realizadas na noite desta quarta-feira. Destaque para o jogo do América contra o Patrocinense, às 19 horas no Independência. O Coelho precisa da vitória para voltar ao G4. Pouso Alegre e o RT jogam às 19h30 no estádio Manduzão. Democrata GV e Tombense entram em campo às 20 horas no Mamudão, em Valadares. E mais tarde, às 20h30, tem Vila Nova e Caldense, esse jogo no Castor Cifuentes. A rodada será fechada amanhã com a partida entre Cruzeiro e Uberlândia, às 20 horas, esse jogo do Independência. O atacante do Cruzeiro, Vagninho, julgado na noite de ontem, ele acabou levando apenas um jogo de suspensão, já cumprido pela expulsão no clássico contra o América, e está liberado aí para seguir atuando. Um alívio para o jogador e para a comissão técnica, já que a suspensão poderia chegar até 12 jogos, uma vez que Vagninho foi enquadrado no artigo 254A do CBJD, que fala em praticar agressão física durante a partida. O Vagninho só não levou uma punição pesada aí, no meu entendimento, porque o Cruzeiro foi muito prejudicado pela arbitragem naquela partida, ou seja, foi a lei aí da compensação. O atacante cumpriu suspensão diante da Caldense na quarta rodada e entrou em campo diante do Democrata GV. Foi poupado contra o Tombense, assim como o restante do time titular. A tendência é que seja titular nesta quinta-feira, amanhã, contra o Uberlândia. O Mineirão se pronunciou ontem por meio de nota, rebatendo aí as falas de Ronaldo sobre o alto custo para o Cruzeiro como mandante no estádio. O Fenômeno utilizou as redes sociais na última segunda-feira para falar sobre o assunto e sinalizou que mais partidas do clube terão o Independência como sede. A insatisfação ocorreu após o time ter prejuízo na partida diante do Democrata GV na quinta-feira. Após o desabafo aí de Ronaldo, o Mineirão informou que os custos de uma partida são calculados de acordo com a previsão de público definida pelo clube mandante, o que interfere a abertura de mais ou menos setores e no número de profissionais contratados. O Cruzeiro solicitou à Federação Mineira a remarcação do restante das partidas como mandante na fase classificatória aí do Mineiro para o Independência. A equipe atuará no Horto diante do Uberlândia, Vila Nova e Pouso Alegre. Nas quadras, o Cruzeiro continua dando um show, O time estrelado conquistou na noite de ontem a 8ª vitória seguida na Superliga Masculina no ginásio do Cota, em São José dos Campos. A Raposa venceu o Vôlei São José por 3-0, em jogo válido pela primeira rodada aí do retorno. Com a vitória, o Cruzeiro segue na caça do líder, Minas. A Raposa chega aos 44 pontos, 2 a menos que o Minas. O Cruzeiro volta a jogar no sábado, às 21h30, contra o Goiás, no ginásio do Vermelho, em Goiânia. E por hoje é só. Amanhã estaremos de volta com mais destaques do esporte. Um abraço a todos e até amanhã. Encerramos aqui a edição de hoje do Jornal Gerais. A você, tenha uma ótima noite. Até amanhã.